Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. O mega feirão de aniversário da Segport já é sucesso. Para você não ficar de fora, decidimos prorrogar nosso feirão até dia 25. Ao adquirir qualquer kit de energia solar, você leva prêmios, ar-condicionado, micro-ondas, airfry e muito mais. E o melhor, nada de sorteio. São brindes incríveis para você desfrutar junto com sua economia de energia. Segport Solar. Envie um WhatsApp agora para 99902-1442. Eu disse 99902-1442. Oito horas 12 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM. Também ao vivo em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, em todos os aplicativos. E também, logo mais, reprise na Plena TV também, que é uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E aliás, parte dessa entrevista amanhã no jornal Folha da Manhã impresso. 8 horas 13 minutos, de volta com o programa. Hoje estamos conversando com a Carla Capucci, prefeita de São João da Barra. Na bancada com a gente, o Rodrigo Gonçalves, o Aloysio Abreu, que eu peço para abrir esse bloco, Aloysio. Só registrar aqui que esse programa é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aloysio, por favor. Carla, todo processo político é complexo, né? O fato de você ser vice-prefeita, você assume, está muito, pelo menos segundo vários analistas, inclusive nós aqui da Folha, está muito ligado à perda do controle da Câmara, né? Carla, experiente, né? 4º mandato, né? Ela tem ali Elísio, a eleição de Alain foi em março de 2022, né? Foi em março. Mas o rastro começa em dezembro de 2021, né? Começa desde lá de trás. E Carla fica quase ali na tábua da beirada do limite legal para poder se lançar ou não. Ela decide se lançar e você assume a prefeitura. Quer dizer, começou ali. Como é que está a sua relação hoje com a Câmara? Com a Câmara Municipal? Muito boa, graças a Deus, né? A gente tem um ótimo relacionamento, né, respeitando os poderes, porque eles são independentes, mas é ótimo que sejam harmônicos, e isso normalmente é interessante e é o necessário para um processo político fluir, principalmente para o povo, porque todos nós fomos eleitos pelo povo, todos nós precisamos demonstrar o nosso trabalho para o povo. Então, quando fica nessa questão né, fica muito complicado, porque quem perde é o povo. Então, a nossa relação tem sido bastante respeitosa, bastante harmônica e respeitando os poderes, cada um com o seu papel. O legislativo de legislar, trazer as demandas, fazer o seu papel, e o executivo de executar, de estar aberto ao diálogo, de estar escutando, de estar podendo ouvir as demandas da população, porque os vereadores, né, no seu papel legislativo, assim também como o executivo, têm o seu papel de trazer para a gente, foram eleitos pelo povo, assim como nós. Então, a gente tem uma relação muito respeitosa. O presidente Alain é um presidente meu conterrâneo, também nosso, né? É um amigo, né? Tenho muito carinho por ele, a gente já se conhecia há bastante tempo, épocas do supermercado, né? Tínhamos bastante amizade. Todos os outros vereadores que compõem a nossa base também tem um ótimo diálogo aí, Na verdade, a gente tem um diálogo bom com todo mundo, né? Mas a gente gosta de ressaltar aqui esse trabalho aí do pessoal da base aí, que nos ajuda muito. Interessante até que a gente tem percebido, e todos eles, todas as demandas que a gente sempre discute, é muito bem feita, né? Muito bem colocada e muito bem até representada por todos na questão lá de estar votando tudo certinho lá pra gente. A gente tem aqui em Campos, é inevitável que a gente vai fazer paralelo de Campos e São João da Barra, pela proximidade histórica, né?
Mas porque eles estão irmanados mesmo. A política de Campos ela está muito atrelada à São João da Barra e vice-versa. Uma gera consequência na outra. Houve aqui um princípio, na tal pacificação Garotinhos Bacelar, um grande ruído através da votação da LDO, né, da LOA, do remanejamento. Tinha um acordo de 20%, segundo Vladimir disse aqui nesse programa, no entanto foi aprovado apenas 10%. A gente sabe que orçamento é peça de ficção, né? E que esse remanejamento é tipo obra, você planeja 2x e sai 5x o valor da obra. Permite a você, gastei o dinheiro do banheiro para o ouvinte entender. Então sobrou para a sala. Então posso usar para a sala. Sem isso, o executivo fica muito amarrado. Vladimir está claramente queixoso de 10% e você tem 5%. Como é que é isso? Então, como eu disse, essa relação, a gente tem a base, né, do nosso governo no legislativo, essa relação harmônica e respeitosa traz muito frutos para a população. Porque, apesar de ter só 5%, mas a gente tem, né, aí a maioria, onde todos os projetos que a gente envia, que são interessantes, a gente discute, né, são projetos e normalmente a gente faz até muitas vezes em construção com o legislativo da gente poder estar falando qual é o objetivo, vem toda a questão, né, de melhorias para a população. Então tem sido aprovado todos os nossas mensagens, né, todos os nossos projetos de leis que são enviados, porque o legislativo entende que é o melhor para São João da Barra. Então é aí muito interessante que a gente tem na base 6 vereadores, né? 3 não são da nossa base, dos quais a gente também trata muito respeitosamente, porque todos eles são representantes do povo, mas por incrível que pareça, até os 3 que são da oposição também votam sempre com a gente. Então a gente está muito tranquilo nessa questão aí de ter esse pouco remanejamento, mas a gente entende que os vereadores eles estão entendendo que tudo que a gente está enviando realmente é o que é melhor, que é necessário, que é para a população. Então tô tendo zero problema com isso. Mas é muito difícil governar com 5% de remanejamento na prática? Na prática é difícil se você não se planejar bem, né? Se você não tiver bastante planejamento, se você não souber como fazer a questão da distribuição correta, se você não tiver muito certinho o que você vai fazer. Tem algumas coisas que a gente tem, como a questão, a gente teve um superávit muito bom esse ano, que veio da arrecadação do ano passado, que o barril do petróleo estava lá em cima, né? A questão estava bem legal. Então, isso ajuda também bastante. E essa questão dessa relação. Eu acredito muito, Aloysio, nas pessoas que querem realmente representar o povo. Eu acho que, independente, né, muitas vezes até de política partidária, porque isso deve ser para o campo do momento eleitoral, da eleição, né, no período eleitoral, que as pessoas que são eleitas pelo povo, elas devem ter essa visão. E isso muito no legislativo deve acontecer como no executivo. Se a gente fica, né, puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa dali, o povo é que sofre. E graças a Deus, o pessoal da Câmara entende, né, nosso presidente, toda a nossa base lá, inclusive até os da oposição votam com a gente tem percebido que eles têm entendido isso, que o melhor para São João da Barra é o que a gente está fazendo. Quando se fala nessa questão da relação com o legislativo, muito se fala em relação às emendas impositivas, que é algo que aqui em Campos está sendo aí meio causando até polêmica, mas na São João da Barra já existem essas emendas impositivas, que é quando o vereador determina, né, através dessa emenda, o que ele quer investir. Isso acaba dando um pouco de visibilidade também àquele vereador, que ele pode atuar diretamente, muitas vezes, na sua localidade, né? E essa questão das emendas impositivas é uma coisa que tem existido da sua parte também uma complementação para que elas possam ser colocadas em práticas, e você não fez distinção em relação aos vereadores serem da base ou serem oposição, né? Só para as pessoas entenderem, hoje em São João da Barra são 9 vereadores, 3 deles, então, né, são da oposição, que é o próprio Elísio, que a gente citou aqui há pouco, que vai ser aí possivelmente o candidato na disputa com a Carla, o Ananiel, e o Franks, que é muito ligado à família Dauari, né, de muito tempo. Então, esses são os 3 hoje da oposição. E eles também foram atendidos nessa questão das emendas impositivas, que tem permitido, sim, São João da Barra avançar em algumas obras, né? Você falou do superávit de São João da Barra.
há projeções que já no próximo ano, no orçamento de 2025, o São João da Barra já supere 1 bi, né? Esse ano já está... Tomara, né? Nós estamos rezando. Esse ano já houve um aumento significativo a parte do superávit, né? Está diminuindo. Como ele falou... Desculpa te cortar, perdão. Não, sim. Como ele falou ali, essa participação especial que veio menos para Campos, também veio menos para São João da Barra, e os royalties têm caído. Recentemente, a gente teve uma reunião com os prefeitos da região, junto com o nosso presidente da Alerj, Rodrigo Barcelar, e todos nós que compomos o consórcio do Cidenf, na ocasião não estavam todos, mas a sua maioria, todos estamos sentindo na pele, não só a questão da arrecadação dos royalties, ICMS. como ICMS, exatamente, você já sabe. Então, você acredita que não vai ser aquela peça orçamentária que foi para a Câmara de 800 Eu não sei, a milhões? gente está muito observando muito, porque vem tendo essa queda, isso nos preocupa, né? Quando a gente faz projeção, a gente precisa aguardar ainda esse próximo quadrimestre aí para poder a gente saber. Então, essa relação com a Câmara passa também muito nessa questão das emendas impositivas, né? A Câmara de São João da Barra, inclusive, vai aumentar de 9 para 13 na próxima legislatura, né? Então vai aumentar o número aí, 4 vereadores vão aumentar, então vai ter mais um pouquinho de trabalho essa relação com a Câmara. Como é que está isso, a questão das emendas positivas? O que elas de fato trouxeram de benefícios? Isso é uma forma de estar próximo da Câmara? Então, a implementação da emenda positiva ainda foi na gestão da prefeita Carla, ex-prefeita Carla. Foi dentro dos 5%, foi um pacotão lá, na verdade. Foi lá, né? Então eu já herdei essa implementação. E aí foi o primeiro ano, a gente já chegou, eu cheguei em abril, já cheguei naquele, né, de jeito, vamos que vamos. E aí a gente começou a poder acompanhar as emendas positivas. Todas elas, a maioria das emendas positivas, quase todas, vou dizer 99%, o valor que é colocado pelo vereador não corresponde ao que ele deseja. Muitas vezes, em sua maioria, foram obras, e às vezes até é colocada, muitas vezes, e a gente, para saber o valor real da obra, a gente precisa ter toda uma planilha, e muda muito, porque você vai fazer uma reforma ou vai construir, todo mundo sabe disso em casa, quebra uma parede, cai outra, aquela coisa toda. Então, muitos precisaram ser complementados. O que eu acho? Eu acho que, sobre as emendas positivas, eu acho que é uma grande oportunidade de trabalhar em conjunto. Como você falou, eu não fiz distinção de nenhum vereador, complementei de todas, tanto no ano passado quanto esse ano. Todas as emendas impositivas a gente complementou. A gente tem um prazo de 60 dias para poder dizer se a gente vai fazer ou não aquela emenda impositiva. O Executivo tem essa prerrogativa. Então, assim, em nenhum momento a gente questionou nenhumas, muito pelo contrário, eu quis complementar até com valores bem altos, para que a gente pudesse dar oportunidades para os vereadores. Por que eu acho isso? Eu acho que é isso. Eu acho que eles representam o povo como a gente, e trabalhando integradamente, a gente leva o melhor para o povo. E sem fazer distinção de base ou situação. Prezo muito pelo respeito, prezo muito pelo diálogo. Acho que isso é muito importante. E quem ganha é o povo. Tanto é que a gente está bem avaliado, tanto é que a gente está aí trabalhando bastante e tem tido esse retorno da população com o nosso trabalho. Acho a emenda impositiva muito importante e acho muito necessário. Esse negócio da emenda impositiva, ontem entrevistamos aqui hoje o deputado... Tem gente que não gosta. Valdec Carneiro, e falamos até sobre isso na Nogueira. O Brasil vive uma dicotomia, é uma constituição parlamentarista e o regime presidencialista. Isso com primeiro Eduardo Cunha, depois agora com o Lira. Sim. Vem tombando de cima para baixo. O legislativo no país todo está ganhando um poder imenso, né? Enfim, mas vamos como diria Capi, vamos para o nosso canavial. O saudoso Capi, que também tinha casa da Tafona, adorava Tafona, teatrólogo. Você citou Rodrigo Barcelar. Na mesma primeiro de agosto, primeiro dia desse mês, na terça-feira, que deu-se que procura a Câmara de Campos, né, você e Carla se reuniram com o Rodrigo e posaram para foto. A gente sabe, pessoa física normal hoje usa rede social para mandar mensagem, político muito mais, né, pessoa pública. Aquilo ali ficou uma mensagem subliminar muito clara para muita gente. Uma reaproximação, porque essa ruptura, a saída de Carla, esse problema da Câmara que teve São da Barra, a gente já falou aqui. Né, Eliso operou ali e todo mundo sabe que Eliso é aliado de Rodrigo Barcelar. Né? Daí houve talvez ter causado a saída de Carla, você assumiu. E tem Campos interligado com o São da Barra, como sempre tem. Aqui em Campos é 13-12, agora está 13-12 para a oposição. Então é um lá, um cá.
Fred Machado, irmão de Carla, que apoiou o Rodrigo para deputado estadual na última eleição, estava namorando o governo. Né? E então o Rodrigo vai, posa com Carla e com você, quer dizer, que é irmã de Fred, para garantir Fred na bancada da oposição e poder dar enquadrado em Vladimir. Essa é a sua leitura ou você tem outra? Nem sabia que eles estavam namorando. Novidade para mim. Tem outra leitura, sim. Não sabia que eu estava vendo esse movimento. Até interessante saber, mas não sabia. Mas, enfim, esse encontro com o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, foi um encontro bastante proveitoso e muito propositivo. Uma oportunidade... A Carla, né, é deputada estadual, e ela tem como presidente da casa o Rodrigo Bacelar. Então, nada mais do que natural, independente dos momentos. Se antes ela não votou com o Rodrigo, todo mundo sabe disso, e ela, né, explicou à época que não o representava, porém hoje ele a representa, e ela precisava desse momento de estar conversando, aparando, né, os detalhes e se relacionando com o presidente da casa, que é muito natural. Ela é deputada, ele presidente da casa, então é muito natural essa aproximação. E foi muito bacana. Eu, particularmente, estava ali naquele momento e gostei muito da conversa, achei muito bacana essa propositura, porque, volto a dizer, quem ganha é o povo. Quanto mais os diálogos estiverem bem entrelaçados, quanto mais as pessoas estiverem expondo as suas ideias, podendo ter as suas, né, colocações, o povo é que ganha. Então foi isso que aconteceu. Eu, na ocasião, também estive com o presidente, também foi muito propositivo, porque falamos muito de São João da Barra, né? Ele é o presidente da Alerj, para a gente é uma grande orgulho, né, termos pessoas da região, tanto como ele chegou à presidência da Alerj, isso não é mérito dele, não é para qualquer um. Segundo né? mandato. Segundo mandato, novo. Só Sérgio Cabral tinha feito isso antes. Pois é. Então, assim, é uma grande... porque conhece as dores da região, né? Conhece São João da Barra, conhece Atafona, conhece Campos, conhece toda a região norte, enfim. Então, pra gente, a gente ganha muito com isso. Quando é alguém que não tem muito contato, tudo é relacionamento, né? Como você sempre fala, eu conheço fulano falava assim, você já remete a algo nisso. Então, é muito importante a gente ter o presidente da Alerj ser da nossa região. E pra gente é um motivo de orgulho isso. Como também a nossa deputada Carla, que também representa a região, está lá, chegou lá, também para a gente é muito notório isso, como outros deputados da região também. Então foi uma ocasião bem bacana, a gente trocou muitas ideias, né? Foi muito propositivo, como eu disse, e aí tivemos essa oportunidade de estar conversando e nos aproximarmos. Também tivemos depois, quando a gente estava lá com os prefeitos do Sindef, que também a gente percebeu lá uma muito boa vontade do presidente da Alerj em poder auxiliar os municípios naquilo que lhe compete, né? Nas dores de cada um, porque alguns municípios vêm enfrentando muitas dificuldades com essa questão do ICMS, com essa questão da perda dos royalties, municípios até que vêm aí, né, precisando até demitir pessoas, isso é muito triste, e a gente pôde lá cada um falar um pouquinho da sua situação, né, a gente trocar essa ideia e poder estar fazendo aí esse network, vamos dizer assim. Vou fazer duas perguntas ainda relacionadas a Rodrigo. A primeira, vocês em momento nenhum discutiram sucessão de São João da Barra, né? Nesse encontro das duas casas, você, Carla Machado e Rodrigo, vocês não falaram sobre sucessão? Então, a gente conversou bastante, né? Então falaram. Conversamos bastante. É claro, é lógico que a gente, né, estamos conversando com o presidente da Alerj, a gente tem que conversar, a gente conversa de política, né? Conversamos bastante e o Rodrigo, ele é muito bem relacionado na questão de, vamos dizer assim, nessa questão de estar podendo... A Carla também, são dois políticos muito experientes, né? Cada um com seu talento, e um acaba contribuindo com o outro para todo o cenário político. Lógico que a gente teve várias conversas, né? E aí a gente aqui não vai entrar em detalhes, né? Porque não dá. Mas eu tenho um detalhe que o passarinho verde acabou de me soprar lá de São João da Barra. Ah, mentira, te falaram já? Já. Esse que Eliso vai ser seu vice. Olha que coisa. Aí o passarinho que disse, eu não disse. Mas isso estaria ligado, logicamente, a Bacelar, né? Então, não existe essa conversa, né? A gente não teve essa conversa, assim. As conversas que a gente teve foi questão política, mas ninguém definiu nada, foram só conversas mesmo, né? Existe possibilidade de Eliso ser seu vice? Olha,
a gente tem um cenário aí com várias pessoas que são muito importantes para a política são-joanense. Tem vários nomes, né, do nosso grupo, que são pessoas que têm o desejo, tem pessoas que já pleiteiam há bastante tempo. E eu costumo dizer o seguinte, hoje é muito cedo para a gente dizer quem pode ser o vice ou quem não pode ser o vice. Por quê? Porque toda vez que a gente vai definir uma chapa assim, é preciso que a gente tenha muita maturidade, muita reflexão para saber quem são os adversários, né? Até para contrapor. É normal que a gente tenha um vice. Eu vou ter um vice do quinto, eu vou ter um vice de outro distrito. Quem serão os opositores para que a gente possa fazer esse contraponto, né, estrategicamente, para ganhar a eleição? Quem será o presidente da Câmara? Meu vice de confiança, que também tem. Tem toda uma questão, né? Tem toda uma questão. Então, assim, não dá para dizer isso. Hoje, a gente não tem como falar a respeito disso, principalmente até porque a gente não está no mesmo contexto, né, político. Mas essa possibilidade, ela não é fechada. Então, volto a te dizer, a gente precisa ter a real situação do que vem pela frente. Mas não é impossível. Vou dar uma pergunta. Para Deus nada é impossível, né? Aí, vamos falar, para Deus nada é impossível. Mas eu não posso te responder isso, porque o futuro a Deus pertence, meu filho. Mas, assim, como eu te disse, a gente tem nomes muito, muito legais e um grupo, né, que já está conosco, caminhando com a gente há bastante tempo e que tem todos os seus pleitos também. E a gente analisa isso com muito carinho, porque a gente tem que... por isso que eu te disse, vamos analisar o que vem para a gente poder contrapor. É isso. Muito se fala no nome de Chico da Quixaba, né, que seria uma possibilidade de nome de vice. O Chico, que era inclusive a pessoa que era escolhido pela Carla Machado para ser o presidente da Câmara, e foi o que caiu lá com a movimentação. Então, assim, esse é um cenário ainda que vai ser definido. Agora, quando se fala em disputa eleitoral em qualquer cidade, a gente sabe, se você não puder ter o Bacelar te apoiando, é melhor que ele esteja neutro, né? Então todo mundo já sabe disso. É exemplo do que acontece aqui em Câmara. A gente não sabe como vai ficar ainda essa questão, né, do apoio ou não, né, do grupo do Bacelar ao Vladimir, mas todo mundo sabe que onde Bacelar não colocar a mão em ninguém, que pelo menos, né, a neutralidade... Aliás, na eleição passada já foi assim. Só existiu o segundo turno, matematicamente, só existiu o segundo turno em Campos para prefeito, porque Bacelar apoiou o doutor Bruno Calil. Que hoje faz parte do grupo de Vladimir. Política... Bruno Calil. É isso. Essa neutralidade, então, assim, muito ainda a se dizer. Agora, em relação falando agora já da disputa eleitoral, a gente sabe que a eleição é só ano que vem, né? Mas as pessoas falam que você já está em ritmo de campanha, né? Assim, apesar de hoje oficialmente, obviamente, você está exercendo o seu cargo de prefeita e não de candidata, mas as pessoas falam isso. E por outro lado, o Elísio também já tem adotado uma postura de pré-candidato, inclusive agora de forma mais efetiva, por mais que ele vote em matérias, né? E também faça elogios a algumas questões do seu governo. Ele coloca alguns questionamentos que foram colocados, inclusive, nesse programa, quando ele esteve aqui. E eu vou colocar para você que você tenha a oportunidade de responder. Ele fala principalmente na questão do problema da água do 5º Distrito, que é um problema que ele julga aí como que pode ainda... Quando se fala do Açu, a referência que o Porto do Açu traz hoje para a localidade do Açu, para São João da Barra, você tem ainda pessoas que sequer têm água encanada em casa, pessoas que têm que andar às vezes para pegar água, né, e usa cacimba ainda. Essa questão da água, como é que você planeja isso? Eu sei que já tem um estudo em andamento. Né? Tem. Isso é um problema bem antigo, né? Como a gente tem outros problemas de mais de 50 anos, 40 anos, que eu acho que a SEDAI está no município. E a SEDAI ela era responsável, né, pela concessão da água e de esgoto do nosso município, e ela vem ao longo desse tempo prestando um serviço muito ruim. Muito ruim. Tanto é que não se teve essa extensão de rede para o 5º Distrito, como para Gruçaí também não teve do outro lado, e alguns pontos, né, não só de água, como também de esgoto. Desculpa, doutor, você fala da Lagoa. Da Lagoa, né? Desculpa. E aí, você sabe bem disso, é responsabilidade, é ainda, né? Responsabilidade da SEDAI que ela fizesse todo esse investimento, até porque ela cobra por isso, né? Então ela teria essa obrigação. Mas ao longo desses anos, ela não presta esse serviço de maneira a contento, tanto é
que nós temos a prova que o Quinto Distrito não tem, e a gente fornece muitas caixas d'água, carro-pipa, a gente perfura, né, poços grandes para chegar lá, faz as tubulações, enfim, a gente faz várias coisas, vem fazendo ao longo desses anos. A SEDAI, quando houve o leilão da SEDAI, né, de todos os municípios aí, o Estado fez com vários municípios, sabiamente a prefeita Carla, à época, não aderiu ao leilão. Na época, ela entendeu que o valor que ia ser pago pelo leilão não seria um valor justo, e, além disso, ela ficou muito preocupada com o fornecimento da água para a população, porque ia aumentar a tarifa demais, estava onde muitos municípios têm sofrido com essa questão dessas concessões da venda da SEDAI. Então, ela não fez isso. E aí, o que acontece quando ela não fez isso? Quando ela não faz isso, o objetivo era a gente fazer um estudo para que a gente pudesse fazer uma concessão com o pé no chão. Uma concessão real, uma concessão que realmente garantisse a água para as pessoas que não têm, que as tarifas fossem realmente justas, que o preço fosse efetivamente correto e não fazendo aquela onda de vamos vender todo mundo e sem se preocupar com o povo. Eu entro e assumo com o mesmo pensamento, dando sequência a esse pensamento dela, que é uma grande preocupação. A gente quer que o povo tenha água, a gente quer que o povo tenha esgoto, mas a gente quer que o povo pague por o que é justo. A gente não quer que ele sofra, né, tarifas abusivas ou com um serviço ruim que a gente já passa há tanto tempo com a SEDAI. Então, a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas, que agora já me apresentou a primeira, a gente vai ter agora as audiências públicas do Plano Municipal de Água e de Esgoto. Acho que é agora, dia 20 e pouco, essa audiência, primeira audiência, porque faz parte da entrega do estudo. Primeiro, a gente aprovar o plano, né, municipal de água e esgoto, e após isso o estudo se finaliza, mais uns mesezinhos, para a gente poder fazer a nossa concessão da água do município. E assim, levar a água para o Quinto Distrito, levar água para onde não tem, e esgoto também, que é muito necessário. Agora, eu volto a dizer, quando se fala em água, quando se fala em energia, são serviços muito específicos. Não são coisas que você se resolve, como, por exemplo, comprar a cesta básica. Como, por exemplo, são serviços que cesta básica todo mundo oferece. Agora, um serviço de energia elétrica não é simples, um serviço que é essencial, como a água e o esgoto, também não é tão simples. Por isso, a gente precisou contratar a Fundação Getúlio Vargas, que vai nos entregar aí todo o estudo, e eu já tenho muitas notícias boas a respeito. Estou muito feliz com isso, porque era uma grande preocupação minha, era o povo, é meu povo. Minha preocupação é essa, é das pessoas terem o direito a receber a água e o esgoto, mas pagarem por um preço justo e pagarem, muitas vezes, aqueles que podem pagar, aqueles que não podem, né, fazer de maneira correta e ter o serviço. E tem notícias boas, em breve a gente vai estar aí terminando isso daí. Então vai privatizar a SEDAI. Não, privatizar não. A gente vai fazer a SEDAI vai sair. Na verdade, a SEDAI já era para ter saído. Privatizar não, vai. Vamos fazer como o Campos fez. A SEDAI foi vendida, né? Como o Campos fez. A gente não vendeu a nossa, mas a gente já perdemos. Porque aí o município que opta pelo plano. Mas ele já está em. Eu falo pelo Estado. Sim. Ele já não tem mais. Ele já pode sair a qualquer. Não vai sair, lógico, mas eu digo assim: tem a legalidade para sair, né? E aí a gente vai fazer isso, mas com muita segurança, com muita tranquilidade, para fazer o que é justo para o povo. Levar a água, levar o esgoto, mas de maneira correta, de maneira justa, e não de qualquer maneira, fazendo sem pensar, no oba-oba, para afetar a população, que é quem tem que ser menos, né? Na verdade, é quem tem que ser beneficiado, é o povo. Deixa eu voltar para a eleição. A gente tem... Eu me lembro que eu falei aqui uma vez nesse estúdio, com base em pesquisa, não é chute. Eu sempre me baseio em pesquisa. Ótimo. Bruno Dauari estava aqui, eu falei, Carla vai ganhar essa eleição com 70%. Eu falei, quer apostar? Ele não quis apostar. E foi quase 70%. Pesquisa, logicamente, pesquisa não é infalível, mas é a maneira, estatística fria, objetiva de você entender o processo eleitoral. Vou citar um exemplo. Lula, até julho do ano passado, ele liderava sobre Bolsonaro na classe média abaixo de 2 a 5 salários mínimos. Entre os semestres de combustível em julho, Bolsonaro vira. Você tem que entender isso, senão você não entende a eleição. É assim que a eleição opera, né? A gente tem número, eu analisei umas pesquisas, uma GPP de março aqui de Campos, inteira, na íntegra, como eu gosto de fazer,
E analisei fatias, não tive acesso à íntegra da GPP de julho e da Iguape de julho. A íntegra da GPP de março e essas fatias que eu tive acesso de julho, da Iguape e GPP também, dão um quadro muito favorável ao Vladimir. Muito favorável. Hoje a discussão real, né, e não falo isso com torcida, eu falo isso com análise de número, né, para saber se vai ter segundo turno ou não em Campos. Essa parece a discussão real hoje. Senhor da Barra não tem segundo turno, questão de população. Eu sei que tem pesquisas, né? Mas as pesquisas não foram divulgadas ainda. E eu sei aí eu ouvi falar, né? Mas eu sei, a fonte é confiável. Que você tem uma situação muito boa também, muito boa no município. Pergunto, por que essas pesquisas não foram divulgadas se a situação é muito boa? Ainda, né? Ainda, mas na pesquisa já anteriores, que te dão uma situação. Inclusive, os números que me foram passados são similares hoje, Vladimir, aqui em Campos. Você teve acesso a elas? Como é que você está enxergando? Como é que você projeta essa lição do ano que vem? E é bom falar, até inclusive como diretor da rádio, até a convenção de julho só tem intenção. Sim. Todo mundo aqui pode ser candidato a qualquer coisa. Sim. Sendo prefeito, não sendo. Depois de julho que a gente pode falar em candidatura. Só. Com certeza. Mas como é que você está projetando, através das pesquisas, essa sua candidatura natural à reeleição? Sim. É lógico que a gente teve acesso, né? A gente também se pauta, se baseia muito nas pesquisas, que é uma maneira estatística, matemática, da gente poder avaliar como tem sido o nosso trabalho. E a gente ainda, né, vamos fazer a próxima para que possa ser divulgada. As outras a gente teve acesso, por isso a gente não pode divulgar, né? Tem todo um trâmite, e aí a gente tem que divulgar quando a gente está tudo bonitinho lá. E a gente realmente, os números são muito favoráveis, né? Eu acho, Aloysio, que isso é fruto de trabalho. Desde que eu entrei, eu estou há 1 ano e 4 meses, né? O Rodrigo brincou aqui falando que eu estou em ritmo de campanha. Eu já sou acelerada mesmo de natureza, né? Eu sou bem agitada. Então, assim, eu acho que eu vou ficar em campanha para o resto da minha vida. Porque no ritmo bem agitado, toda essa questão do privado, e a gente vem com aquela vontade de fazer, chegando agora, vamos dizer assim, né? Então a gente tem toda aquela natural, né, corrida, né, para a gente poder trabalhar e mostrar resultado. Eu funciono muito assim. Eu acho que o resultado diz por tudo. O nosso trabalho através do resultado. E acho que a população tem visto isso por esse pouco tempo que eu estou, né? A gente tem 1 ano e 4 meses. Tudo que a gente vem fazendo, todo o esforço que a gente quer fazer ainda mais, tem coisas que realmente, eu sempre digo isso, é impossível de se resolver pelo tempo. E acho que é uma coisa muito natural, como você disse, a gente tentar aí, né, se for possível, se for da vontade de Deus, se a gente preencher todos os requisitos aí, a reeleição. E vejo de uma maneira muito positiva a resposta do povo ao nosso trabalho. Positiva, feliz, né? Porque isso estimula a gente a poder cada vez mais se doar pelo nosso povo, pelo nosso trabalho. E é isso, e a gente fica feliz aí com essa preferência, vamos dizer assim. E vamos divulgar em breve, sim. Mas tem muito para trabalhar ainda, eu falo isso. Falo, tem pouco tempo para mim. Eu tenho muito para fazer ainda, né? Então a gente quer mostrar ainda mais para ver se o povo aprova a gente ainda mais ou não, né? Não, você tem que tomar um antitérmico, mas é bom saber a temperatura no termômetro, né? Com certeza, com certeza. Mas estamos trabalhando aí bastante. Eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta do grupo. Antes de passar para você, Nogueira, só me permita, por favor. Você projeta ter um desempenho como esse que eu antecipei aqui com o Bruno, que Carla acabou tendo, 70%, algo próximo disso? Seu projeto? Olha, eu vou trabalhar para ter mais, com certeza. A gente está no jogo para fazer o jogo, né? Vamos lá, vamos lutar até onde puder com trabalho. Que a luta da gente é com trabalho, é com verdade, é com esforço, é com dedicação, e mostrando à população aquilo que a gente, verdade, principalmente aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente vai fazer mais. Mostrando os desafios, porque a gente tem que falar o que é e o que não é. Eu costumo ser assim. Todo mundo que senta comigo, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, eu só falo aquilo que é possível.
Eu só digo aquilo que eu consigo fazer. Aquilo que eu não consigo fazer, eu não vou poder dizer. É um princípio, né? Eu fui criada dessa forma e trago isso para a política. Então, a gente vai trabalhar para mais, né? Você para a gente, como dizer, participar do pleito, vamos trabalhar para mais. E seja a vontade de Deus e do povo, né? Lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, tem uma pergunta da historiadora e Rafaela Machado, hoje diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, que é lá no solar do colégio, prédio que precisa daquela reforma urgente. Mas só uma coisa, antes de eu fazer a pergunta, Rafaela, e o partido? O seu partido? Você está sem partido hoje? Estou. Você fecha com o PT da Carla? Você fecha com o partido do Bacelar? Não, é o PSD. PSD da Paz. Temos conversado com bastante partidos, Eduardo né? Paes. Né? A gente tem conversado com bastante Ela partidos. teve com o Eduardo Paes recentemente, junto com o Carlos. Sim. Tive com o Eduardo, tive não só com o Eduardo, tive Foi na visita tive com do... vários. Tem uns que a gente posta foto, outros a gente, né? Enfim, faz parte, né? Aí que tá, os que querem essa mensagem que não, vocês postam foto. Depende, enfim. Então, vamos lá. A gente tem conversado com bastante partidos, né? Escutando, ouvindo, vendo as ideologias que a gente tem também, porque a gente tem nossa identidade, né? A gente precisa colocar a nossa identidade com aquilo que a gente se sente, né? Vamos dizer, afinidades. Desculpa, você se definiria como progressista ou conservadora? Eu sou do centro. Sou bem do centro, progressista. Centro progressista. Isso. Eu não sou... e acho meio muito assim, mas isso é de cada um, né? Sim. Enfim, é minha ideologia. Então, no momento, eu estou sem partido, mas estou conversando com bastante partido. Não posso dar spoiler, porque aí vocês vão, né? Vão furar todas as coisas furadas possíveis, no sentido de já dizer, mas está bem adiantado aí as conversas. E em breve, a gente vai estar anunciando aí. Lá no grupo... Então é PSD. Desculpa. Você que está falando. Você tem um passarinho verde seu aí. Não. Enfim. Como é que é o feeling de jornalista? Não, sinceramente. Pode ser até O PT seria um partido natural porque é de Carla, mas o PT, a votação do Senhor da Barra provou que, assim como o Campos, é uma cidade conservadora. Então, o PSD, certamente, uma legenda que carrega menos a eleição. Já vai... Isso é jogo jogado. É isso aí, já vai mais liso. Uma movimentação do PSD com o PT em todo o estado. Então, não seria... Manteria aliança com o Carla. Eu prometo Aliás, que quando a gente for... Vai ser primeiro pra gente, né? Não sei, a gente faz... mas eu venho aqui falar a respeito, prometo. Não, mas você manda lá o WhatsAppzinho lá. Opção. O próprio Valdec falou isso, comentou isso sobre a aproximação do PT com o PSD. Até este momento, convenção jura do ano que vem, até esse momento, tirando o pessoal, os partidos de esquerda até o Eduardo Paes, pela reeleição dele do Rio. Se isso se mantiver, do Amador são 25. Na chegada da feijoada, não sei se foi coincidência, mas quem chegou? Chegou junto Lindbergh e Bruno Viana. E Jefferson. E ali já começaram a tricotar. Na subida para a feijoada, eles já foram conversando já. Né? E Bruno é aí um possível nome pelo PSD, inclusive, nessa ligação. Então, assim, né, as coisas começam a se costurar. Né? A Carla Machado, claro, é uma pessoa que tem um bom acesso com os políticos, né, pela tradição que ela tem. Ela foi quatro mandatos, deputada estadual hoje. Teve com a Carla Capucci lá junto com o Eduardo Paes, e a própria Carla Capucci falou das afinidades que eles perceberam terem juntos, publicou isso na rede social, né, e falando dessa relação. Então, por mais que ela não diga, assim, essa possibilidade, pelo menos é o que se fala nos bastidores. Vocês que estão falando, eu não já li nada. A única coisa que eu posso dizer, o PSD vai caminhar com a gente. Mas partido ainda meu não está definido. O PSD vai caminhar com a sua candidatura à reeleição, mas você não sabe se ainda vai ser o PSD a sua legenda, é isso? Ainda não. Mas vai caminhar contigo. Vai caminhar com a gente. Vamos lá, pergunta aí. Bom, então vamos lá. A pergunta vem da Rafaela Machado, que eu já falei, apresentei aqui. E ela pergunta a você, Carla, como você analisa a ausência ou pouca representatividade das mulheres no cenário político regional? São poucas vereadoras. Em Campos não tem nenhuma, né? Um exemplo, muito ruim, por sinal. Sim. Poucas prefeitas, São da Barra, Cardoso, Quissamã e vou colocar aqui São Francisco também, né? Como exemplo. Até que ponto essa ausência reflete a falta de políticas consistentes de promoção feminina na vida política do país ou
até que ponto o reflexo do nosso próprio processo de formação histórica, isso reflete o processo de formação histórica da mulher. E ela já coloca aqui também essa questão da ausência da mulher. E outra pergunta logo para emendar: São João da Barra, durante a gestão anterior da Carla Machado, recebeu bons investimentos na recuperação do seu patrimônio arquitetônico local. Com um centro histórico riquíssimo e repleto de possibilidades, a prefeita pretende retomar a agenda de investimentos na história do município, promovendo inclusive a descentralização para as localidades. A história do Açu, por exemplo, foi muito impactada com a chegada do porto e precisa de estudos que apontem para a sua história. Com certeza. Muito boa pergunta da Rafaela, né? Rafaela Machado. Essa questão da pouca representatividade da mulher na política é realmente algo que nos incomoda muito, né? A gente que é mulher, principalmente, a gente entende que a gente deve participar e deveria participar ainda muito mais do pouco que a gente representa. Eu acho que essa junção, né, do feminino com o masculino é muito importante. A mulher, ela tem uma sensibilidade, respeitando a todos os rapazes aqui, porque eu sou minoria aqui hoje, né? Mas a gente tem uma sensibilidade um pouco diferente, claro, que é dada por Deus e é natural, que a gente tem um olhar mais, vamos dizer assim, mais atencioso para determinar. Não que vocês não tenham. Eu acho que cada um se completa. Cada um com a sua característica. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Por isso seria muito, e é muito importante, esse equilíbrio, né? Na política, nos poderes legislativos, executivos. Então a gente incentiva muito. A gente lá em São João da Barra, a gente tem a vereadora Sônia, né, a bonita, que a gente brinca. A gente teve a vereadora Joyce, que ficou como suplente do vereador Julinho, ficou lá na Câmara por um tempo. A gente fomenta muito essa questão das políticas públicas para mulheres, porque a gente quer ter mais representantes, visto que a gente teve uma ex-prefeita, né, que ficou por 4 mandatos, e eu, prefeita também, mulher. Então a gente tem muito esse olhar sensível e estamos buscando cada vez mais chamar para perto, conversar sobre política, porque o papel da mulher é onde ela quiser. E na política faz muita diferença, muita mesmo. Eu sou prova disso, e a cidade nossa é prova disso, e gostaria muito que se tivesse muito mais prefeitas, muito mais vereadoras. Inclusive, a gente se encontrou no sítio lá do André, um tempo atrás, todos os prefeitos do estado, quase todos, tinha muito prefeito lá do estado do Rio, e aí a gente combinou lá... Do André Siciliano. Do André, lá em Mendes. Tivemos lá... Siciliano, né? Siciliano, isso, que na ocasião o ministro foi até lá. E aí a gente encontrou muitas prefeitas, e é um network muito bacana, que a gente descobre que tem mais, que a gente sempre está na nossa região, né? E fizemos um combinado lá da gente estar se reunindo, todas as prefeitas mulheres, vamos ter um encontro em Brasília, para a gente poder estar fomentando ainda mais e passando, né, para as pessoas, divulgando as mulheres, essa importância e quanto nós somos e com o que nós fazemos e como fazemos. Então é muito importante. Convido a Rafaela até para estar participando, né, desse cenário político aí, que é muito importante. No caso, ela é aqui de Campos. Mas a outra pergunta que ela fez também é bem legal, que é a questão da história, né? A gente sim está investindo, pretende investir, está investindo na questão da reforma dos prédios culturais, porque inclusive agora a gente vai passar o Cine Teatro, que é um bem tradicional nosso, vai passar para uma... Lindo prédio. Lindo. Vai passar para uma boa reforma, a gente está fechando ele agora para poder fazer essa intervenção. Os outros prédios públicos também, Palácio Cultural, históricos também. A própria prefeitura, que é histórica, também já está entrando em reforma, e outros mais. E, além disso, são 2 coisas bem legais também. A gente fez agora recentemente, assim, foi em dezembro ou janeiro, acho que foi dezembro, a criação da Secretaria de Cultura. E a de esporte também, porque elas eram ligadas à educação e ao turismo. E agora elas ganharam autonomia de serem secretarias, terem secretários, terem orçamento, estão recentes também, mas a cultura da nossa cidade, do nosso município é riquíssima. Muitos talentos. Eu fico encantada, porque a gente nem sabe que tem, às vezes, e a gente tem descoberto cada vez mais e incentivado e fomentado muito. Com isso, a gente vai fazer agora, ontem mesmo estava despachando coincidentemente com o meu secretário de Cultura, o Gil, de um polo cultural lá no Sul. Estamos já buscando, já achamos o prédio, e aí vamos fazer lá a forma, né, de contratação lá, enfim, para a gente levar, descentralizar essa questão cultural para lá, né, para o Açu, um pouquinho do distrito, né,
E também desapropriamos recentemente agora lá em Atafona, um prédio bem bacana, para a gente também abrir ali um polo cultural, que aí engloba todas as questões, a questão de cultura, os historiadores. Para Gruçaí, tá precisando, o Gruçaí também tá Tá precisando. precisando. Né? A menina é um ciúme danado esse negócio. Gruçaí tá precisando. Ó, uma sugestão. Mas vamos também. Isso é cultura pagode, pô. Pois é, mas isso precisa mudar um pouquinho. Gruçaí a gente tem lá o CPEC de desenvolve um Sofrência. papel bacana, mas Gruçaí é um lugar que eu acho que poderia ser bem aproveitado, né? Claro, guardado. É a sorveteria da criança, que poderia se tornar um espaço de cultura ali. Sim, onde né? era. Eu acho que resgatando essa questão da Boa fábrica ideia. do picolé, mas acima de tudo tornar aquele lugar um espaço realmente para Boa ideia. artesanato, para que as pessoas que chegam a Gruçaí tenham um lugar. Eu sei que no polo gastronômico tem Sim. também esses pontos, mas ele é um referencial muito grande, muito afetivo, você sabe Poxa, disso, fala né? não. E ver aquele prédio fechado ali da Dona sorveteria da Polônia, criança né? dá uma tristeza muito grande. Eu acho que aquele lugar ali deveria ser de alguma forma aproveitado, até pelos equipamentos que tem lá, de como o picolé era fabricado antigamente. Então acho que aquilo ali poderia ser aproveitado Uma boa de forma ideia, turística. Rodrigo. Uma boa ideia, tá vendo? Conversar sempre é bom. Eu não tinha pensado. Excelente ideia. Vamos amadurecer isso sim. Ali A merece. gente começou descentralizando, colocando que a sede, né? São João da Barra sede já tem muito dessa carnaval, toda a questão de cultura, né? A biblioteca, tudo é muito lá. Então a gente começou agora a descentralizar. Vamos chegar em Gruçaí também, né? Claro. Preciso de mais tempo só, gente. Vou fazer 2 perguntas e com isso eu encerro, passo a bola para Nogueira, são 8h57 e o Rodrigo. A primeira que esse passarinho verde cantador, Bessa. Menino, ele tem um passarinho danado, hein? Me disse que pode ser republicanos também o seu partido. Olha isso, gente. Olha. O passarinho seu tá cantando muito. Tá cantando muito. Ela tá cantando certo? Não, desafinou? não sei, não. Acho que esse passarinho seu tem que voar mais um cadinho. Mas vou fazer a pergunta, e aí, logicamente, entra o aspecto pessoal também, que a gente é jornalista, a isenção é algo impossível. A gente tenta, mas é impossível. Nós temos paixões, temos gostos. A Atafona é um lugar que eu tenho um carinho assim. Atafona, eu nasci em Niterói, fui criado em Campos, mas quando me perguntam, viajo no mundo, você dá onde? Eu sou de Atafona, eu sempre coloco Atafona. Que legal. Sempre. Muitos poemas de Aloysio são assinados, né? No final é a Atafona. Mas eu coloco, qualquer registro meu de viagem mesmo, de onde que saiu? Eu sou bacana. de Atafona, Brasil, Atafona. Atafona, Brasil. Mas enfim, Atafona, a partir de Santa Cecília, Barragem de Santa Cecília, Bandu era um córrego. Sim. Carlos Lacerda, que foi um governador que marcou a época, nos anos 50, no Rio de Janeiro, né? Primeiro por oposição de Getúlio Vargas, depois pelo aterro do Flamengo, por exemplo, todo mundo vê, foi, né, no período dele. Represou o Paraíba ali, Bandu era um córrego, se tornou um rio, para abastecer o grande rio de água. E não coincidentemente, de lá para cá, isso interferiu no que o Lamego escreveu os livros dele, as teses dele, geólogos mais modernos como Kenijiro Suguyo. A planície Goitacá toda é uma queda de braço entre rio e mar. Sim. Se você corta os tendões do rio, o mar avança, uma queda de braço. E de lá para cá, quer dizer, anos 50, para cá a coisa começou e parece não ter fim. E a sensação, não estou dizendo que é a realidade, mas a sensação das pessoas é de uma certa passividade do poder público. Sim. E não falo só do municipal. Sim. Até porque uma obra ali pode envolver recurso federal. Tem que. O que de concreto está sendo estudado e feito nesse sentido, Carla? Primeiro, você está corretíssimo, né? A sua introdução aí é perfeita. Isso é muito importante as pessoas saberem. Primeiro ponto, qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de solução para se conter o mar, no avanço do mar, passa pela vazão do rio, como você falou. Então, assim, ao longo desse tempo, o rio foi perdendo vazão, e aí, naturalmente, o mar tem mais força do que o rio, sobrepõe o rio, e vai acontecendo o que a gente tem visto acontecer. Recentemente, há tempos atrás, existiam e existem 3 estudos de vários tipos de solução para o Pontal. Um fala sobre engordamento, outro fala sobre quebra-mar, outro fala sobre outra vertente. São 3 estudos, todos os 3 acompanhados pelo Ministério Público, que é parte nesse processo. Foi uma ação, né, que existe, civil pública, e ele é parte. E aí, o próprio Ministério Público ele chegou à conclusão que os 3... Federal, correto? Sim, Ministério Público Federal. Que os 3 não chega a conclusão nenhuma.
os 3 não dão segurança jurídica, que vai ser a solução. Até porque a solução não perpassa só pela contenção, perpassa pela vazão. Então é um estudo muito maior sobre a vazão, e aí a gente teve, o que a gente tem feito para isso? Vou chegar lá. A gente teve junto com o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas, tivemos juntos, até os vereadores todos estavam em Brasília, tivemos junto com o professor Eduardo Bulhões, que tem também a questão do projeto dele, estudioso a respeito. Tivemos com o ministro, né, da integração. Tivemos com o deputado Murilo Gouveia, que foi quem intermediou, de uma que certa forma, né? intermediou, até o deputado Bruno também estava. E foi intermediado pelo deputado Murilo Gouveia. E ali a gente foi, né, fomos discutir ali em uma categoria, né, federal uma solução. E lá foi-se entendido toda a explanação de todos os técnicos, Defesa Civil Federal, Municipal, todo mundo estava lá. Foi entendido que a gente precisa de um novo estudo que envolva a vazão da água. Porque qualquer coisa que for ser feita, e são obras macros, né, que envolvem muito dinheiro e que num município sozinho não consegue fazer, por mais que a arrecadação melhore, o que seja, mas é um recurso no caso dos 300 milhões e assim vai. Você não tem como fazer um negócio desse sem tirar de algum canto, né? Então, e até porque a gente precisa de licenças, mar, aquela coisa toda. Então envolve o federal, envolve o estadual, envolve vários estados, porque o Rio Paraíba, Sim. ele passa em vários. Nasce em São Paulo, passa por Minas e vem para cá. Isso. E ainda tem até tá havendo um movimento, tá havendo um movimento para se fazer uma nova represa em um outro estado que pioraria ainda mais a nossa situação. Então é uma discussão bem ampla e que não é assim só São João da Barra, só a prefeita consegue resolver, e só o legislativo, enfim. A gente tem que ter um aparato muito grande. E eu fiquei muito confiante. Na ocasião, o próprio deputado Murilo Gouveia se propôs a pagar esse estudo com a emenda dele, né? Em torno de 2 milhões. Em torno de 2 milhões. A gente está aguardando, né? Porque caso o deputado não consiga fazer, a gente pode fazer, sem problema. Tá. É porque isso, inclusive, foi uma crítica feita aqui, né? Que, na verdade, até esperar a emenda ser, e hoje, uma alegação feita pelo Elísio, inclusive, que a prefeitura teria dinheiro em caixa para fazer esse estudo e que esperar a emenda seria protelar esse problema. Sim. Né? E por que não a prefeitura arcar com isso e pegar esse dinheiro do Murilo para uma outra ocasião? Porque na ocasião ele se comprometeu e ele fez um documento para isso. Então a gente estava confiando que ele é um deputado bem sério. Então a gente pensou assim, bom, já que ele vai fazer, está tudo ali bonitinho, vamos aguardar. Se demorar muito, isso já tem acho que 1 mês ou 2 meses. Foi em maio. Foi maio, né? Não está tanto tempo assim de demora para a gente não dar o crédito ao deputado, né? Não dizer que ele não vai colocar. Então a gente está confiando, mas sem problema nenhum. Caso não dê, a gente vai fazer. E aí, mas é um estudo assim, que, né, muito rebuscado, onde a gente vai precisar aí de mais tempo para poder a gente efetivamente mudar, não só de Jatafona, mas também do Açu. O Açu também está tendo o mesmo problema, está avançando também, e a gente está buscando isso. E aí o que eu quero falar com isso tudo? Quero dizer o seguinte, que a gente corre muito atrás e busca muitas soluções. Como eu falei da água e falei de alguns outros, são problemas muito antigos e que não são tão simples de resolver. São problemas da natureza, problemas, enfim, e que a gente busca mais esforços em conjunto, como você disse, federal, do estadual, para que a gente possa se unir e fazer. O estudo novo, visto que esses 3 do Ministério Público Federal já disse que não são pertinentes, e aí não pode se pôr recurso quando ele diz isso, né? A gente tem que estar com ele em mãos para a gente poder correr atrás até da verba. Porque só para dar um testemunho mesmo, minha casa está condenada. Minha casa está condenada. E eu não estou me queixando disso. Agora, ver aquelas 2 ruas de pescadores ali, aquilo me corta o coração, que eu cresci desde criança andando ali, né? Aquilo ali Não, é verdade. É uma dor muito grande, né? E a gente é muito sensível a isso, sim. Inclusive, a gente agora vai começar também a licitar, está terminando só de conferir o projeto, as casas populares que a gente vai entregar, e que não são casas populares, são umas casas bem bacanas. Eu fiz questão de acompanhar pessoalmente a elaboração do projeto arquitetônico, para a gente poder entregar para o pessoal que a gente né? Eles tiveram que sair dali. Está um aluguel social hoje, né? Não, eles estão não é nenhum aluguel social, eles estão recebendo um valor de R$ 1.200
para eles poderem ou alugar a casa no valor desse ou menos, não é bem, eles podem usar para alugar a casa e sobrar, ou usar para uma casa, enfim, é um valor para poder... Eles administram. Eles administram e muitos usam para alugar, para morar, alugar uma casa, enfim, de vários valores. Mas eles querem as casas, lógico, isso é uma promessa nossa, e aí terminou, graças a Deus, a parte burocrática de fazer todo o edital, está em termos de conferência, para a gente publicar, para a gente entregar essas casas para o pessoal. Não era o que a gente gostaria que o MAR realmente já tivesse uma solução. Só que de imediato, entre o que a gente gostaria e o que é possível, escolhemos, né, ajudar e salvar essas pessoas, tirando elas de lá, porque realmente está ficando bem complicado. E isso é uma dor de qualquer São Joanense, né? É muito difícil essa realidade, mas não depende só do município de São João da Barra, a gente precisa de esforços maiores e estamos buscando e vamos continuar buscando cada vez mais. Disposição não falta, como eu falei, eu estou fresquinha, né? Fresquinha no sentido de tô aí recente, então a gente está correndo atrás aí para resolver esse problema com a permissão de Deus aí, os esforços de todos. Assim, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir alguma coisa, né? Não podemos parar. Só para finalizar, gente, a gente está falando sobre o avanço da Dafone e vai ter uma audiência agora no dia 29 na Câmara, justamente com o Eduardo Bulhões, para tratar sobre essa questão de Dafone. Então está todo mundo convidado, você que é de São João da Barra e você que é aqui de Campos, né, e também tem esse referencial muito forte, quiser lá entender um pouquinho mais do projeto que está sendo pensado, em relação ao estudo, foi proposto aí pela vereadora Sônia Pereira. Então, né, dia 29 às 19 horas lá na Câmara. Carla, eu sei que está no finalzinho assim, mas foi uma pergunta que me mandaram sobre a questão das nominatas, né? Porque você hoje tem aí lá 6 pessoas na sua base que tem, de uma certa forma, esse compromisso de ajudar, assim, né? Cada um tem que fazer a sua parte, claro, sempre, né? Mas, e também os secretários que vão aí, e outras pessoas que são hoje da sua base. Como trabalhar isso? As nominatas também têm essa questão do quantitativo de mulheres. Como é que está esse fortalecimento dessas nominatas? Já se começou a discutir isso? Já está pensando? Como é que está? Sim, a gente está discutindo bastante esse assunto, né, com os nossos entendedores de política lá e dessa questão toda. Na verdade, a gente quer fomentar políticos, né, candidatos a vereadores, ainda mais de qualidade. Além dos que a gente já tem, como as cadeiras, né, aumentaram, a gente tem buscado conversar com bastante lideranças para poder estar compondo com a gente e a gente poder estar fazendo esse cenário aí das nominatas. Ainda é muito cedo e muito recente a gente definir, até porque tem um grande tempo ainda até o período mesmo, por enquanto, como o Aloysio disse, todo mundo tem intenção, né, mas a gente tem o tempo certo para a gente poder estar tendo o bater o martelo lá, e tem muita gente interessada. E aí é a hora da gente fomentar as mulheres, fomentar as pessoas que têm liderança, boas ideias, as pessoas que querem contribuir com o pleito, e a gente ter o momento certo para a gente finalizar isso. Mas a gente tem olhado sim, e com muito carinho, muito cuidado. Tem muita gente boa junto, e eu fico feliz por isso, porque isso impulsiona a gente fazer cada vez mais políticas públicas com mais, vamos dizer assim, mais qualidade e mais amor, né? Porque as pessoas dão 10, então com essa questão das 13 cadeiras, todo mundo, eu tô pensando assim, e a gente vai fomentando, vamos lá, vamos trazer sua ideia, o que você pensa para o município? Esse diálogo, eu acho isso fundamental, acho básico isso. A gente está sempre pronto a ouvir, né? A dialogar, falar também, a pessoa escutar, porque não basta a gente ouvir, a pessoa tem que escutar, para a gente poder avançar aí na melhor qualidade de vida do nosso município. Prefeita, 9h09. Avançamos, mas justificado o avanço, não como o avanço do MAR, evidentemente que aquele ninguém quer. Queremos te agradecer e dizer que é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito obrigado por hoje e, claro, até a próxima, que seja breve. Que não leve mais foi um ano, né? Um ano. É verdade. Eu que agradeço, foi um bate-papo maravilhoso, amei estar aqui com vocês. Vocês fazem um jornalismo, né, muito sério, muito responsável, a gente tem muito respeito e admiração pelo trabalho de vocês, que é de longas datas, né? Então eu agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes que participaram com a gente aí, os internautas, todos os canais que chegam, né, pela paciência, pela audiência e pelo carinho com a gente aí, principalmente com São João da Barra, porque São João da Barra é um município muito receptivo, um município que ama receber pessoas e que todo mundo tem um pouco de história em São João da Barra. Obrigado mais uma vez, eu estou à disposição, São João da Barra está à disposição, voltarei sempre que me chamarem, estou aqui, né?
e com outras novidades. E muito obrigado pela atenção de vocês e pela essa oportunidade de poder falar para as pessoas aí. Valeu. Agradecer também o Rodrigo Florencio, o Antônio, você o? Fabiano. A equipe aí que está aí na luz. Rodrigão, obrigado por hoje também, querido. Amanhã, parte dessa entrevista vai estar no jornal, né? Amanhã não dá para botar tudo, mas 2 páginas standard vão estar 2 e 3 com a transcrição da parte dessa entrevista. 2 páginas inteiras, então. Sim, então vamos lá. Rodrigo, obrigado também. Eu que agradeço a parceria de sempre, sua, de Aloysio, agradecer a prefeita Carla Capucci, todo mundo que está aqui nos bastidores, o Beto ali da técnica, e semana que vem estamos juntos aqui. Se Deus quiser, bom final de semana. Aloysio, bom descanso. Bom descanso, eu estou de plantão sábado. Está que beleza. Obrigado, Aloysio, também, e já uma semana bem produtiva, né? Bem boa. Tive que folgar 2 semanas e peguei essas 2 agora vou dar uma descansada na semana que vem. Não, na terça você já está comigo de novo. É verdade, terça. E a gente não sabe sexta-feira ainda que vai ser. Pois né? é. Mas enfim, agradecer a Carla, eu não conhecia pessoalmente, eu acho que e foi a primeira oportunidade que eu tive, não só de conhecê-la pessoalmente, como de travar contato profissional. Eu acho que foi uma entrevista bastante produtiva, falamos sobre vários assuntos aqui, várias áreas, política, parte administrativa, áreas de fundamental importância para um município que, fala por mim, é o lar de escolha de muita gente que não, de repente nem nasceu São João da Barra, mas que se adota São Joanense, né? Então, vamos lá, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que essa entrevista aqui apontou alguns caminhos que são interessantes serem seguidos. Obrigado aí pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz. Também não o conhecia pessoalmente, um prazer conhecê-lo. Tanta experiência, tanto conhecimento, compartilhar esse momento aqui com a gente. Fiquei muito feliz, né? Como eu digo, eu acho que o bom relacionamento, o bom diálogo, a boa conversa, a boa entrevista, o bom jornalismo, ele sempre tem que prevalecer e que todos que escutam podem ter a oportunidade de entender o que a gente está vivendo e o que a gente pensa em viver. São João da Barra é realmente assim, a gente chama de município irmão, né? Porque sempre alguém passou o verão, alguém tem esse amor todo e é compartilhado entre todos aqui, e eu me senti aqui em casa com vocês. Muito obrigado pelo carinho, Luiz, e que Deus abençoe cada um de nós, né? Amém. Amém. Obrigado, prefeita. Conversamos ao vivo, então, com a Carla Capucci, prefeita de São João da Barra. Essa entrevista, como já falamos, o Luiz confirmou amanhã, parte no jornal impresso Folha da Manhã, bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. Você continue ligado aqui na Folha FM, 98,3. O Folha no Ar retornará na segunda-feira. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar.